Bom, vamos lá. Lá estava eu navegando por esse YouTube, vendo todas as maravilhas que eu poderia ver e ouvindo a mesma playlist de música pela 50ª vez, até que o Todinho posta essa pérola. Não se fazem mais jogos como antigamente, parte 2. A parte 1 era um outro vídeo dele, que foi muito bem, onde ele reclama sobre jogos novos não terem aquela excentricidade de jogos antigos, e antes que vocês me perguntem, eu concordo pra caralho com isso. Um tempinho depois, ainda no mesmo dia, o Ryan Head posta esse vídeo aqui. A maior mentira que já te contaram, e a capa, jogos eram melhores antigamente. E antes que você vá encher o saco de qualquer um dos dois, não há nenhuma rivalidade aqui, pelo menos até onde eu sei, e esse não é o foco do vídeo. A questão é que, ambos têm pontos muito bons, e eu concordava totalmente com o Todinho até ter essa outra perspectiva que me fez parar e refletir, realmente pensar e concluir que eu iria parar de usar essa frase. Então, opa, meu nome é Luca, e será mesmo que jogos eram melhores antigamente? Vamos conversar sobre isso. Há um tempo atrás eu postei um vídeo falando sobre a nostalgia que Minecraft te dava e por que ele não era como antigamente. Inclusive esse vídeo tá muito bom, vai lá ver. Eu afirmei que Minecraft era melhor antigamente pelas experiências que eu tive, mas claro que eu estive ali no meio termo, onde o ponto que eu joguei, o Minecraft já era bonzinho. Mas as versões anteriores eram simplesmente horríveis, não dá pra jogar aquela merda. Vai por mim, nem tenta. Porém a versão atual tá ficando cada vez mais distante, não do que Minecraft era pra ser, porque quem decide isso é a empresa que o desenvolve, mas sim do que a gente achou que ele seria, do que a gente queria que ele fosse. Então por que eu era muito mais fã de Minecraft antes do que hoje? Porque antes tinha um fator essencial chamado nostalgia. E acredite quando eu digo, a nostalgia muda muito a forma de como você vê um jogo. Talvez jogar algo que você tinha certeza que era bom antigamente e esperar ter a mesma experiência hoje em dia é pedir pra se frustrar, tá certo? Jogos de corrida, por exemplo, eram melhores antigamente. Vai me perdoando aí quem gosta desse novo Mario Kart, mas eu tinha quase certeza que um jogo específico chamado Diddy Kong Racing me trazia uma experiência melhor. Então, jogando ali com meus primos na porra de um mini PC que tem todos os tipos de jogos, eu sugeri que jogássemos o jogo da minha infância. Essa de corrida aí do macaco pequeno do Donkey Kong, Diddy Kong Racing. Esse é um jogo de Nintendo 64, meus amigos. Ele foi lançado em 1997. Eu não era nem nascido, não tava nem do saco do meu pai ainda. Mas eu jurei que jogar ele, que a jogabilidade e toda a sua performance seria melhor que o Mario Kart atual. Só pelos gráficos já dá pra ter uma noção do que eu tô dizendo. A gente jogou uma partida e depois, quase que em unissono, todo mundo falou que queria voltar pro Mario Kart porque achou chato. E eu confesso que eu também achei. Mas quando criança, eu achava incrível, e é nesse ponto que a nostalgia te atinge. Tinha tantas opções de personagens, os mapas eram legais e você podia escolher o carro que voava ou que ia pelas águas. Nossa, que jogo incrível, perfeito, revolucionário. Mas perdeu. Perdeu pra esse Mario Kart atual em questão de jogabilidade e perdeu muito feio. E eu também perdi porque eu fiquei muito sem graça por ter dito que o jogo era incrível e chegando lá, né? Né? Mas eu não vou chegar aqui e cagar a regra de que você só acha que jogos são melhores antigamente pela nostalgia. Tem muitas exceções e a gente vai falar muito melhor disso no final do vídeo. Super Mario World, esse você conhece, e não é possível que não conheça. Esse Mario foi lançado em 1990 e é de Super Nintendo, ou seja, antes do Diddy Kong. É um jogo eletrônico de plataforma. Parando para comparar hoje em dia, caso você seja leigo, claro que você preferiria jogar qualquer outro jogo de plataforma da atualidade, mas se você já jogou Mario World alguma vez, eu sei bem o que você responderia. Você escolheria ele. Eu sei que escolheria ele. Ele é exceção, justamente porque, apesar de tudo, a sua jogabilidade e mecânica se sobressaem até hoje. É aquele tipo de jogo que não era só bom quando você era criança e pela nostalgia, mas é bom também atualmente. Você pensa, Mario era melhor antigamente, Mario World por exemplo, aí você joga e consegue provar seu argumento. Isso é incrível. Agora, depois de ver o vídeo do Ryan, eu realmente comecei a pensar, minha mente era fechada nessa frase, jogos eram melhores antigamente, e ela é 50% verdadeira, vai. Na verdade, é aquele tipo de discussão totalmente relativo, onde cada um teve sua experiência com jogos antigos e atuais, e cada um vai responder de forma diferente. Marios de antigamente eram muito bons, eu gostei do primeiro e do World, mas já não gostei tanto do segundo. Eu também gosto do Mario de Nintendo Wii, apesar de ser muito antigo também, assim como gosto desse novo Mario Kart, e assim como eu amo o de Nintendo 64. Percebe que não tem um padrão? Vai muito de como seu gosto para jogos evoluiu hoje em dia, não a data que ele foi lançado.
É uma verdade que grandes empresas de jogos não se importam muito com a história, em ser diferente. Eles focam em gráficos realistas, jogabilidade, mundo aberto. Uou, olha aqui, parece a vida real, né? Mas eu não acho que pra um jogo ser bom ele tem que ser um mundo aberto, enorme e cheio de detalhes. Às vezes ele só precisa de um carinho pra ser feito. Às vezes ele precisa ter uma diferença. Às vezes ele precisa seguir o padrão dos jogos que todo mundo gostava antigamente também. Claro, com os recursos melhores pra fazer algo muito melhor. Eu joguei Soma, que é meio atual, assim, meio. Enfim, ele tinha os recursos necessários pra ser feito, tá ligado? E apesar de ser um jogo com as mecânicas meio parecidas com as mecânicas de jogos atuais, a exploração, os puzzles, enfim, um joguinho de mundo aberto, entre aspas, ele tem seu diferencial. Tanto nos gráficos, na história que nos deixa intrigados cada vez mais, no terror. E na moral, eu nunca iria achar que eu iria ter medo da porra de um robô gigante, mas Soma fez eu passar por isso, cara. Unpacking é um jogo indie, mas é um jogo atual, de 2021, e os gráficos dele não são os melhores, a jogabilidade dele também não, mas a proposta dele, que é literalmente desempacotar coisas e arrumar uma casa, passando desde a infância até a vida adulta, com um estilo de música única e com a proposta de ser relaxante, é algo diferente. E poxa, eu zerei ele um dia, e não zerei Far Cry 5, por exemplo, olha a diferença gritante. E dentro disso tem Detroit Become Human, que é um jogo incrível de escolha, bem atual, custo de 35 milhões de reais, com um gráfico incrível, um mundo cheio de possibilidades, história cativante e, porra, ele se compara com aquele Far Cry 5, né? Eu zerei Detroit, até uma parte, e não zerei o Far Cry 5. Então, são jogos e jogos. A realidade é que essa discussão é totalmente relativa. O que tá acontecendo hoje em dia é que as empresas estão focando muito mais no que o jogo pode oferecer visualmente e querendo tanto se aproximar da realidade que fica chato. Eu não quero um jogo cheio de missões secundárias, falas com NPCs e mundos pra explorar. Eu quero um joguinho de fase, com objetivos simples e mecânicas da hora. Porra, eu não quero um jogo que demora pra correr como se fosse a vida real. Parece que eu tô controlando uma pessoa de verdade. Às vezes eu só quero praticidade mesmo. É exatamente outro ponto que me irrita. Os controles dos jogos que estão usando cada vez mais botões. Talvez muita gente não concorde comigo agora. E eu dou razão porque é uma opinião um tanto impopular. Poxa gente, eu sei que tem mais de 10 botões num fucking controle, mas vamos usar só o básico? Andar, pular e bater? Que tal, hein? Tipo, você consegue nitidamente perceber a diferença de movimento. Enquanto antigamente o controle respondia a você quase que instantaneamente, hoje em dia tem um delay pra isso acontecer que eu, particularmente, acho chato pra caralho. Jogos não eram como antigamente, mas não quer dizer que não sejam bons. Tem várias exceções nessa frase, ainda mais se estivermos falando de jogos indies. Jogos indies. Caso você não saiba, são jogos independentes criados geralmente por uma ou um grupo pequeno de pessoas com quase nada ou até mesmo R$0 de orçamento. Pelos gráficos e jogabilidade logicamente não serem os dos melhores, isso é óbvio. Você sozinho não vai criar um novo GTA V ou algum desses jogos de empresas renomadas. Os jogos indies são feitos com muito mais carinho. Não é apenas pra vender, não é pra ser eleito o melhor do ano, é só pra ser diferente. É só pra tocar uma pessoa, é só pra expressar uma ideia excêntrica, é só pra ser reconhecido. Seja lá qual seja o objetivo desse jogo indie, desde cuidar de uma fazendinha e sair da vida da cidade, até explorar um mundo estranho cheio de puzzles, até ouvir uma história sem sentido de um mundo acabando, uma coisa que você vai sempre ver em jogos indies é o seu diferencial. É uma lógica. Sem recurso para bancar gráfico e o resto de elementos que compõem um jogo, a história e a forma de como ele vai ser desenvolvido é uma das coisas mais importantes para se fazer num jogo. E geralmente é aí que se encontra seu potencial de ser um indie bom. Por isso que se você for ver uma lista de jogos indies, as coisas são muito diferentes. Por exemplo, Fez. O objetivo em Fez é coletar orbes coloridos que ficam flutuando em locais difíceis de alcançar. Cada fase exige uma abordagem diferente que pode envolver saltos, mas também girar completamente o mundo do jogo. Se você usar bastante a cabeça, vai conseguir encontrar a lógica de cada estágio. Papers, Please. Papers, Please é um jogo sobre imigração. Você é um fiscal de imigração e deve decidir quem passa para dentro do país e quem fica de fora. Todas as suas decisões têm consequências nas vidas dos estrangeiros e na sua. Kentucky Route Zero. Kentucky Route Zero é um jogo estranho, dividido em 5 atos. Traz um realismo mágico nas histórias que conta, com a presença de fantasmas e de moradores de uma cidade que ganha vida sempre que o sol se põe. Tipo, dá pra perceber que é um bem diferente do outro. E é da mesma linha, vamos dizer assim.
Mas comparado com alguns jogos de empresas grandes que só buscam realismo e lucro, ou vender em cima de uma ideia que já existe, como os remakes, remasters, eu sinceramente com a minha cabecinha burra não consigo entender a diferença, me perdoem, e não trazem nada de inovador, eles são fenomenais. Agora acredite, são jogos atuais. Então os problemas talvez não estejam nos jogos atuais, talvez estejam só nos jogos, pior ainda, talvez estejam em você, com sua nostalgia que te dá falsas sensações, quando na verdade aquele jogo antigo que você jogou é simplesmente só ruim mesmo. E você só lembra que é bom, pela nostalgia. Se você jogar, você vai ver que é ruim. Mas bem, no fim, gente, não tem como saber. Experiências são relativas, jogos são relativos. Eu concordo tanto com o Todinho, tanto com o Ryan Red aqui, e eu acho que a gente consegue chegar no meio termo. Relativo, simplesmente relativo. Enfim, sem discussão pesada na aba de comentários, ou discutam aí, que vai ser muito divertido ler. Obrigado por ver até aqui, e deixa o like aí, nunca pedi nada. Até mais, homens. Agora eu vou curtir minhas férias, tchau.